O tema hoje, de facto, como estávamos um pouquinho a falar, é um tema pertinente e atual. É o phishing, o impacto, e o impacto de facto a pandemia teve no phishing. Efetivamente, os criminosos, o phishing não é um tema recente, mas continua a evoluir e as campanhas e as técnicas a reinventarem-se. E sendo estes grupos eh, altamente oportunistas, de facto, a pandemia, o Covid, também foi explorado. Nós, quando começámos de facto muito rápido a ver, a sentir este impacto de um aumento substancial dos ataques, ok? Dos ataques até com sucesso. Mas quando começámos a procurar estatísticas e a ver, nunca pensámos que o impacto tinha sido tão grande, ok? Sentimos de facto um, um crescente de pedidos de ajuda, muitos deles quando as situações já escalaram, já estão, e temos que ser muitas vezes o portador das más notícias e informar a empresa de que foram vítimas do ransomware e que hoje em dia, que até veio por um ataque de phishing, que hoje em dia os ransomwares, a qualidade do código que é usada é totalmente diferente do que era anteriormente e já não existe, não é fácil encontrar uma vulnerabilidade que permita fazer desencriptar a informação foi cifrada, não é? E de facto, se os backups falharam ou se não são integrais, estas empresas ficam em situações muito complicadas e nós desaconselhamos totalmente, obviamente, o pagamento destes resgates, até porque mesmo que seja feito este pagamento, não existe garantia nenhuma de que a chave seja por um lado, fornecida e muitas vezes quando é fornecida as ferramentas de encriptação que acompanham também esta chave não são de muito boa qualidade e não podemos garantir que a desencriptação vai ser total. Mas de facto os impactos têm sido brutais. Portanto, estamos a falar de um aumento de 91% neste tipo de ataques e um aumento de 178% no valor pedido. Obviamente conseguimos entender perfeitamente o que é que está a acontecer, não é? As empresas tiveram que mudar toda a sua operação para o digital, então agora uma disrupção nesta forma de trabalhar acerca do digital terá impactos ainda mais nefastos do que o que já tinha. O que está a potenciar estes ataques e este sucesso dos ataques? Efetivamente, o perímetro moveu-se com os utilizadores, okay? Isto já foi amplamente discutido desde o início da pandemia, não é? Os clientes, os nossos utilizadores estão fora da nossa firewall, nós vemos muitas empresas, até os colaboradores tiveram que começar a trabalhar em computadores pessoais, que não têm os níveis de proteção, nem algumas ferramentas de proteção das empresas, e obviamente isto trouxe impactos acrescidos. Depois, esta questão, esta vontade do trabalhador de querer manter a produtividade, mas num ambiente em que ele está mais distraído. Obviamente, um ambiente em que existem outras solicitações, a vida doméstica, os filhos, e é muito mais fácil tropeçar em algumas destas situações. Por outro lado, os ataques estão a ser mais sofisticados, nós ouvimos falar cada vez mais de coisas como na área da cibersegurança, como machine learning, AI, mas este tipo de ferramentas também está a ser cada vez mais usada pelos atacantes e as ferramentas também de cibersegurança estão-se a tornar muito mais complexas e dispersas, ok? Isto torna difícil ao IT conseguir, é uma luta absolutamente desigual, ok? Aqui há algum clipping, de facto, do que foi acontecendo na Europa e em Portugal, com aumentos de 700% nos ataques monitorizados, inúmeros ataques de phishing, vamos ver aqui alguns à frente, tanto a passarem-se com SMS de encomendas, coisas muito oportunísticas, por exemplo, aqui muito interessante para a marcação de uma vacina, novamente, o tema, vimos estes temas constantemente aqui a aparecer, ok? Aqui outro exemplo também muito interessante, tivemos um cliente que passou a ser nosso cliente depois do ataque, não é?
ele disse: "Epá, eu recebi aquilo, de facto, eu estava mesmo à espera de uma encomenda". E eu disse: "Pois, mas repare, quem é que não estava?". Ok? A questão é, neste impacto, quem é que não fez compras online? Quem é que não estava à espera de uma encomenda? Todos estávamos à espera de uma encomenda, ok? Ou uma grande, uma larga maioria de nós estaria à espera de uma encomenda. Portanto, se vermos uma SMS destas, um e-mail destes, não era totalmente descabido, ok? Estava dentro do que era a expectativa, não é? E foi muito fácil para alguns utilizadores acabarem por ceder aqui informações. Aqui outro caso, por SMS também, que é o exemplo novamente, a tentar explorar aqui a pandemia e aqui o objetivo foi roubar dados. Os dados iam sendo pedidos à medida que se ia progredindo nesta página, dados cada vez mais específicos da pessoa que depois podem ser usados para inúmeras situações, como vamos ver a seguir. Ora, o que eu vou apresentar aqui é um bocadinho, como estava aqui a dizer o Jorge, é uma história de guerra, digamos assim, anonimizada. É de facto o que nós observamos após uma análise forense, a ajudarmos o cliente para tentar identificar o que é que aconteceu. Nós tipicamente pegamos nas evidências que existem, começamos. Neste caso, a suspeita tipicamente chega a nós é, ok, existe uma perda financeira ou uma tentativa de levar a uma perda financeira, uma empresa passando por outra, e há sempre o maior suspeita, a maior preocupação do cliente é alguém acedeu às minhas contas. Nem sempre é necessário que aconteça para que seja levado a cabo um ataque com sucesso. Mas aqui a premissa foi essa. Ok? E o que é que se identificou? Nós sabíamos que existia aqui um atacante, não tínhamos que identificar em que fase é que ele entrava, como é que tinha sido feito este ataque. Existe um cliente, que vamos chamar aqui o cliente, e um fornecedor, que é um fornecedor chamado de empresa fictícia, obviamente. um, Isto está anonimizado para proteger aqui a identidade das empresas, até porque este tipo de situações é muito sensível, porque pode levar a uma perda de reputação junto dos seus fornecedores. Não só a perda financeira, é muito importante comunicar corretamente este tipo de incidentes para que não exista esta perda de reputação junto dos nossos clientes e fornecedores. Mas, de facto, fizemos aqui uma investigação e o que é que nós observamos? É que, de facto, no dia 28/9 há uma mensagem para o departamento financeiro do cliente a dizer assim: muito simples, tão simples quanto isto, vocês têm um invoice neste valor e, por favor, façam o pagamento do mesmo para este novo banco que enviámos aqui por e-mail. Okay? Tão simples quanto isto. Era um procedimento normal este tipo de pedidos entre as empresas, e alterações de nível já tinham sido perfeitamente feitas em corpos de e-mail. Portanto, este tipo de operação não levantou qualquer suspeita. Foram usados também os cabeçalhos perfeitamente normais. Portanto, obviamente, o departamento financeiro fez o relay desta informação internamente. Por favor, alterem os detalhes financeiros do cliente e, neste caso, do fornecedor, e façam o pagamento de acordo com os mesmos. Okay? Mas se nós fizermos aqui uma inspeção mais detalhada ao e-mail, o que é que nós identificamos? E é aqui que entra, tipicamente, existe sempre algum destes vetores, e aqui nós conseguimos identificar logo um. Aqui foi a duplicação de um caractere. Este e-mail, o atacante registra um domínio semelhante ao da empresa, em que duplicou o caractere I. Poderia ter sido, por exemplo, substituir um I por um L, que também seria, se calhar, até ainda mais difícil de detectar, ok? Ainda por cima, os caracteres são muito difíceis de detectar. Temos aqui algumas coisas que eventualmente poderiam levantar alguma suspeita: o horário do contacto, o CC também está alterado, ok? Mas foi isto que aconteceu. A partir deste momento,
A empresa, eh, o cliente está efetivamente a comunicar com o atacante, ok? E assim continua. Fazem o pagamento, informam o atacante muito bem, o pagamento foi feito, assim como pedido, de acordo com este valor. O atacante confirma que o pagamento foi feito. É muito importante, e nós vimos isto acontecer muitas vezes, que é manter a aparência de que tudo está normal. Apesar do inglês não ser aqui o melhor, é muito normal também em relações entre empresas portuguesas e empresas internacionais, nem sempre o inglês que é usado é o melhor, portanto, esta questão de muitas vezes que é usada, a análise do inglês é fundamental. Pode ser ou não, depende, ok? Depende. Neste caso não foi, até nós vimos o inglês do cliente não era o melhor também, não eram nativos, pessoas que falavam nativamente e de uma forma fluente o inglês, portanto este tipo de pormenores não foi assim tão evidente para o cliente. Okay? E isto, obviamente, passou totalmente despercebido. O cliente, na sua expectativa, já tinha pago o invoice, pronto, e continuou tudo bem. Até que existe um e-mail agora da empresa fictícia, mas agora sim com 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 o domínio correto, a dizer, olha, atenção, o vosso invoice está overdue, por favor, procedam ao pagamento do mesmo. Okay? E agora sim, começaram-se a ligar todas todos os alertas a dizer o pagamento já foi feito, por favor, mostrem-nos isso, o que é que se passa, e aqui começam-se a ligar todos os alertas dentro da empresa para entender o que é que terá acontecido e onde é que terá havido esta, onde é que terá sido o vetor de ataque. Tipicamente instala-se a confusão porque as pessoas não entendem e sentem-se um bocadinho intimidadas porque acham que cometeram de facto um erro absoluto e que foi totalmente culpa delas que fizeram aquele ato. A realidade é que nós porque é que o phishing acontece e porque é que o phishing é tão eficaz, mesmo hoje em dia, apesar disto já ser um tema que toda a gente já ouviu falar, toda a gente já ouviu falar dos ataques de phishing, do spear phishing, mas porque é que isto continua a ser um vetor tão eficaz, ok? Porque, como está aqui nesta imagem, nós não podemos pedir simplesmente aos utilizadores, olha, não cliquem aí nesse e-mail. Okay? O que é um e-mail de phishing? Eu acho que isto é muito importante, é a formação. Nós temos que ajudar os nossos colaboradores, formar os nossos colaboradores, ajudá-los a encontrar estas pequenas pistas e trazê-los a reportar isto. Isto pode ser feito de uma forma muito eficaz com simulações de phishing. Okay? Muito importante, simulações de phishing, a tónica é avisar os utilizadores, aqui não é a caça ao utilizador que se enganou ou o colaborador que é muito importante, do ponto de vista da formação, fazer uma campanha de phishing, comunicar a seguir o que é que foi a campanha, o que é que devia ter sido detectado e acompanhado de formação, ok? Obviamente, existem aqui falhas nos processos, porque se existissem processos implementados primeiro o cliente teria dito, não, desculpe, mas nós não aceitamos alterações de nível por e-mail, ok? Isto tem que ser feito por carta registada, recorrendo a este processo. E depois aqui outra questão que é tentar, é muito importante, uma comunicação tão simples como quebrar a linha de comunicação com o hacker e fazer uma chamada telefónica para a empresa legítima, ok? Às vezes é uma coisa tão simples quanto esta consegue quebrar esta linha de ataque e de comunicação com o atacante e desmascarar totalmente o que estaria a acontecer. Portanto, os processos têm que ser reputados, coisas tão simples quanto esta, e às vezes basta uma comunicação para todos os nossos fornecedores a dizer, não aceitar, todos os nossos fornecedores a dizer, nós não vamos fazer alterações do nosso nível por e-mail, portanto, se receberem este tipo de informação, aparentemente da nossa parte não é nossa, e para os nossos clientes a dizer, não aceitamos alterações de níveis ou detalhes de pagamento ou detalhes importantes por este meio, ok? É muito importante, são coisas simples, às vezes conseguimos não eliminar totalmente estes vetores, obviamente, mas limitar a possibilidade dos mesmos terem efeito. Depois há aqui outra, obviamente,
a situação em que as pessoas estão é muito importante dotarmos os colaboradores de tecnologia que possam ajudar a identificar os suspectores, as ferramentas de team phishing e tudo mais, formação, mas entendermos que os utilizadores fora do seu ambiente normal de trabalho torna mais difícil, por exemplo, perguntar a um colega, olha, isto não é normal, achas isto normal? Esta troca de ideias, infelizmente, atualmente não existe. E temos aqui um outro pormenor que eu deixei para o fim, mas que é a grande quantidade de credenciais exfiltradas que existe. Existem bilhões de credenciais que estão exfiltradas, que estão facilmente disponíveis na internet, já nem temos que falar. É muito fácil fazerem uma pesquisa e vão encontrar collections amplamente disponíveis na internet, nem precisamos estar a falar de Deep ou de Dark Web, não precisamos ir tão longe, já existem estas sources disponíveis que podem ser muito facilmente utilizáveis e, obviamente, têm milhares ou bilhões de recordes e ainda agora foram expandidas com informação do LinkedIn, dos Facebooks e de outros ex de outras companhias ligadas ao Facebook, com coisas como o ID do Facebook, do colaborador, da pessoa em questão, e-mail, telefone e outras informações pessoais que enriquecem aqui muito este ataque. Se juntarmos a isto aquilo que as pessoas fazem, nós sabemos que elas fazem, que é a reutilização das passwords, nós conseguimos ver perfeitamente que eu posso fazer um ataque ou conseguir identificar aqui uma conta de uma empresa e consigo olhar para aquele utilizador e ver ali, por exemplo, este aqui é um caso que foi realmente retirado daquelas listas em que temos um utilizador que foi usando aqui algumas variações de uma password e há uma determinada altura que acrescenta aqui um hífen, não é? Nós estamos a ver, ele achou, ok, isto aqui foi uma conta qualquer que ele disse, não, tem que ter um caractere. Pronto, acrescenta um hífen, a password é a mesma, acrescenta um hífen. E a realidade é que já todos, em alguma altura, agora podemos não fazer, mas em alguma altura já todos fizemos isto, tínhamos uma ou duas passwords que íamos reutilizando de acordo com os serviços, mas isto é extremamente arriscado, ok? É extremamente arriscado e estamos a ver ao que isto está a levar. Temos aqui algumas estatísticas. De facto, existe 91% dos utilizadores conhecem os riscos de reutilização da password, mas 61% fazem na mesma. Porquê? Porque as passwords são difíceis, são fáceis de esquecer se não estivermos sempre a alterá-las, ok? Recomendações. Obviamente, aqui a password uh, ou a recomendação de que a password tem que ser complexa e usarmos isto como a best practice, ou até aquela questão de obrigarmos os nossos utilizadores a alterarem as passwords com uma frequência muito curta, já não é observado como sendo uma boa prática, ok? É uma boa prática se estivermos a falar de um ataque de brute force, obviamente, minha password for mais complexa, é mais difícil de alterar, mas eu também sei que se eu obrigar os utilizadores a alterarem as passwords com muita frequência, eles vão arranjar uma forma de criarem variações da mesma password ou tê-la apontada em algum sítio e vão reutilizá-la, ok? Portanto, o que é importante é esta questão de multifactor authentication, não a utilização de passwords e a formação aos utilizadores. Este tipo esta agregação destas recomendações é muito eficaz para travar os ataques de phishing ou os resultados dos ataques de spear phishing e os potenciais impactos que possam existir da filtração de passwords, não, mas isto não só na nossa vida profissional, este tipo de situações vão ter um impacto cada vez maior na nossa vida pessoal também. Okay? A nossa vida pessoal é cada vez mais digital e estamos cada vez mais expostos a este tipo de impactos negativos, muito negativos na nossa vida.